Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ivan Lacerda, psicólogo clínico. É um prazer gravar essa aula para vocês desse tema tão importante que é a insônia. Na verdade, o sono é imprescindível para a qualidade, para o nosso bem-estar. E a insônia tem cada vez mais sido tema de estudo, sido tema recorrente de debates e também de curiosidades, muito porque é, há um aumento de diagnósticos de pessoas sofrendo com a insônia, assim como também há um maior número de pessoas acometidas por transtornos de ansiedade, por transtornos depressivos. E nós estamos aqui nessa aula hoje para falar sobre esse tema, para esclarecer alguns pontos importantes sobre essa doença e também gostaria de apresentar uma metodologia para te ajudar a superar esse problema que é a insônia. Já adianto que existem bastante evidências que apresentam recursos, principalmente alternativos à administração farmacológica, através de uma terapia inovadora que tem sido colocada como primeira opção para o tratamento no que diz respeito ao problema da insônia. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula, beleza? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Ivan, eu sou psicólogo clínico, trabalho com esses transtornos, né? Ansiedade, e suas implicações, então sono, assim como também trabalho com problemas alimentares. E eu tenho recebido muitas demandas dos pacientes porque eles têm apresentado: poxa, Ivan, por que você não fala mais? Por que você não grava vídeos? Confesso que não é o meu forte, não sou muito assim voltado a produzir conteúdos, mas a gente está iniciando agora essa trajetória. E eu espero apresentar aqui o melhor, produzir bons materiais, é, bons recursos aqui, ensinamentos, orientações aqui para vocês. E eu escolhi começar por esse tema muito por causa da demanda. As pessoas têm falado muito sobre insônia, sobre dificuldade para dormir e tem muita dúvida, né? Muita dúvida mesmo, até do que é essa doença, se é realmente uma doença, quais são suas implicações e quais são as alternativas de tratamento. A gente fala pouquíssimo sobre o assunto. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema nessa aula, beleza? Eu preparei aqui um material para nos guiar no entendimento desse assunto. Então tá aí, transtorno de insônia. O que é? Qual a definição? Gente, segundo o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, DSM-5, a quinta versão, transtorno de insônia é caracterizado por queixa de insatisfação predominante com a quantidade ou qualidade do sono associada a um ou mais dos seguintes sintomas, né? Ou seja, o transtorno de insônia é caracterizado por uma queixa na perda de qualidade ou quantidade do sono. A pessoa está dormindo menos ou está dormindo com menos qualidade. Isso é perceptível. O próprio paciente ele pode relatar isso para o seu médico, para o psicólogo, e é isso que tem acontecido. Tem muita gente que chega com queixa de ansiedade, de irritação, perda de memória e tal, e muitas vezes nós conseguimos coletar, através da coleta de informações, nós colhemos dados importantes que podem nos ajudar a identificar o problema do transtorno da insônia. Os sintomas aqui que são necessários para esse diagnóstico são 3. E aí é necessário que apenas um somente aconteça para que a gente já comece a considerar a possibilidade de existência desse transtorno. Primeiro, e comum, é a dificuldade para iniciar o sono. É aquela pessoa que vai se deitar e que vai sofrer com excitação, com a hiperestimulação, muitos pensamentos intrusivos, ruminação de pensamentos. Então a pessoa vai deitar-se na cama e vai ficar rolando ali, passando horas.
sem conseguir adormecer, porque ainda que com sono, essa pessoa não consegue relaxar. E o segundo sintoma, que pode ocorrer também, é a pessoa que tem dificuldade para manter o sono durante a noite. A pessoa vai acordar várias vezes e não vai conseguir voltar a dormir ou vai ter mais dificuldade para retornar ao sono. E o terceiro sintoma, que é o despertar habitual. Aliás, antes do habitual, acordar mais cedo do que o habitual e não conseguir retornar ao sono, tá? São três os sintomas e eles devem estar, pelo menos um, associado a essa queixa, dessa insatisfação do sono. Beleza. Ivan, a insônia, ela é um problema que atinge somente é, é, um aspecto, uma faceta da vida de uma pessoa? Não. Assim como a ansiedade, a depressão, o transtorno de insônia, ele afeta a pessoa de um modo global. Tanto que, para que haja um diagnóstico, é necessário que se investigue se há um prejuízo na qualidade de vida dessa pessoa. Então, é comum, por exemplo, a pessoa relatar o seguinte: poxa, Ivan, eu não tenho dormido bem, então já tem um relato lá, né, da queixa do sono. Eu não tenho conseguido dormir bem, eu estou sentindo muitas crises de ansiedade à noite, principalmente quando eu entro no quarto. Não tenho dormido no horário que eu programado. Fico várias e várias horas ali rolando na cama sem conseguir dormir, é bastante frustrante. E ultimamente eu tenho dado mais cansado, sonolento. Já recebi duas advertências lá no trabalho por chegar atrasado e também acabei me envolvendo em um acidente é, no local de trabalho por causa de desatenção. Apesar de eu ser uma pessoa bastante produtiva, agora eu não estou conseguindo mais produzir. Opa, tá vendo? Esse é um relato comum que chega para nós clínicos. Olha, eu tô com essa queixa, eu tô com dificuldade para dormir e eu tô sendo afetado de tal maneira. Então a gente consegue observar essa perda da qualidade, da quantidade do sono, ela atinge e causa prejuízos na área social, na área educacional. Então a pessoa pode lidar com esquecimentos, pode lidar também com uma irritação, com distanciamento social, ou por estar muito cansada, não quer, prefere se afastar, né, das ocasiões é, festivas, porque está ali bastante cansado. Então, aqui nós vemos, através dos relatos, a perturbação. E aí? Essas informações são importantes e são partes de um processo diagnóstico. E eu acredito que você que está assistindo já deve estar pensando: poxa, será que eu tenho isso aqui? Porque até agora, se eu fizer um checklist, tudo isso aí eu tenho. Cuidado! Aliás, o objetivo dessa parte da aula não é fazer diagnóstico, não estou ensinando ninguém a fazer diagnóstico aqui. O objetivo é esclarecer para vocês que existe um transtorno, que existe toda uma metodologia, que existe uma série de critérios para a gente conseguir fazer análise de casos para a gente chegar ao fecho de um diagnóstico, beleza? O objetivo aqui é instruí-los, orientá-los e mostrar, apresentar que existe realmente um problema chamado insônia e que é assim que ela ocorre e que existem parâmetros, né, que devem ser observados. Outra coisa importante é que a insônia ela não é situacional. É necessário que a insônia ocorra pelo menos 3 vezes por semana durante um período de pelo menos 3 meses. Ou seja, existem critérios importantes que direcionam a atenção do clínico, do avaliador, para o quadro ali sendo investigado. Por quê? É possível que eu tenha uma queixa de dificuldade para dormir, que eu apresente prejuízos por não estar dormindo bem, mas isso pode não ser insônia, pode ser um distúrbio respiratório, pode ser apneia do sono, por exemplo, pode ser um quadro de dor, pode ser uma lesão, uma infecção, eu não estou dormindo bem, ou pode ser até mesmo um momento, uma crise. E é comum, supernatural, você está lidando com uma crise, você está desempregado, eu vou fazer uma prova,
eu estou muito atarefado, estou muito estressado, estou cansado. E tudo isso aqui pode provocar alterações na qualidade do sono, beleza? Então, é uma observação que nós fazemos e é necessário olharmos como que essa insônia ela ocorre durante um período do tempo, né? E qual frequência. Isso aqui vai ser importante para nós avaliarmos aqui a ocorrência desse transtorno ou não, certo? É, é normal, em algum momento da vida, nós lidarmos com algum tipo de dificuldade para dormir, principalmente por crises que enfrentamos. É super natural, talvez você aí, que é jovem, que está aí com seus 25 anos, 26 anos, e está se preparando para fazer alguma prova de concurso, eu conheço muitos, atendo muitos alunos. Tem alunos que estão extremamente ansiosos, que estão com prejuízos e perda da qualidade do sono. Por quê? Porque estão muito ansiosos, estão ali sofrendo com essa fase de transição, né, de primeiro emprego, aquela pressão de ser aprovado em concurso, de terminar a graduação, esse tipo de coisa, tá? Isso aí é importante para nós observarmos, certo? De qualquer maneira, se você tem uma queixa de perda de qualidade do sono, procure o médico, procure um profissional especializado para te orientar, certo? O diagnóstico de transtorno de insônia, ele pode ser também obtido tanto de forma independente, porque é um transtorno em si, assim como ele pode ser comórbido a um outro transtorno mental, o que é comum também. Pessoas com transtorno depressivo maior podem ser acometidas com a queixa, né, da insônia. Pessoas que sofrem com algum transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, podem sofrer também com a condição da insônia, assim como outras condições médicas é, e outros transtornos do sono. Afinal, existem vários outros transtornos do sono, é, é, e a insônia é uma delas, né? Mas uma das mais comuns, certo? Vamos lá. 3 tópicos importantes que eu gostaria de trabalhar com vocês sobre a insônia é sobre frustração. Quem tem insônia geralmente lida com frustração de não conseguir dormir, e esse é um problema, porque não conseguir dormir e essa frustração gerada, ela pode gerar ansiedade e pode prejudicar ainda mais o sono. Então a gente pode ter aqui um fator que pode ser um agravante de um quadro de insônia. Então, posso ter um paciente, uma pessoa que está com a queixa de perda de qualidade do sono, e quanto mais o tempo passa sem tratamento adequado, essa pessoa pode sofrer ainda mais e pode agravar ainda mais o quadro, tornando mais difícil o tratamento. Importante isso aqui, né? Então, assim, passou muitos dias, não conseguiu dormir, percebeu que é uma coisa que está fora do normal, procure ajuda imediatamente. Tá? Não tente resolver sozinho, porque é um perigo essa, esse problema da frustração. Algumas pessoas também percebem a melhora da qualidade do sono quando estão em outros lugares ou quando muda a rotina. Recentemente, um paciente relatou o seguinte: poxa, eu passei um final de semana no hotel e dormi muito bem. E aí nós chegamos ao entendimento que existe a possibilidade de que essa melhora ocorreu porque ele quebrou um ciclo, que eu vou apresentar logo mais, mas é o ciclo da frustração, o do condicionamento. Muitas vezes o nosso ambiente domiciliar, o quarto especialmente, quando falamos de sono, após muitas frustrações, pode se tornar um ambiente aversivo e aquele local fica impróprio para o sono. Então isso pode acontecer, né? Pessoas com insônia podem apresentar pontuações elevadas em inventários psicológicos. A insônia é um marcador importante que nos indica que a pessoa pode sofrer com um transtorno de ansiedade, assim como um transtorno de depressão. E é muito importante fazermos essas avaliações e estarmos sempre atentos, né, ao humor, principalmente o humor dessa pessoa, desse avaliado, dessa pessoa que está sendo acolhida em tratamento para insônia. E a gente tem uma série de outras preocupações, né? Mas são 3 aspectos interessantes. Isso aqui
é para lembrá-los da importância de procurar ajuda. Gente, vocês precisam procurar ajuda. Primeiro, a insônia, a gente já viu aqui, é um transtorno, é uma doença, tá? E é uma coisa séria e existe tratamento. Então, se você está lidando com esse problema ou conhece alguém, é familiar, é a sua esposa, é o seu filho, não hesite. Olha, incentive, procure um médico, procure ajuda, tá? Para que esse problema não se agrave, essa pessoa consiga sair dessa, beleza? Avançando aí. Mulheres, infelizmente, são as que mais. A insônia é prevalente. Essa queixa da insônia é mais prevalente em pessoas do sexo feminino. Ainda que a gente não consiga muito bem explicar o porquê, tá? Mas, felizmente, as mulheres também são as que mais procuram ajuda, né? São as que mais nos procuram, são as que mais pedem ajuda. E isso é bom, né? Bom, já estamos aqui já avançando em nossa aula. Eu queria falar agora de uma questão importante, que são fatores que perpetuam a insônia. O que é isso? Os estudiosos da insônia, medicina do sono, psicologia do sono, esse termo aqui é bem comum. Por quê? O que a gente entende? Nós entendemos que existem determinadas coisas, hábitos, condições que estão presentes em quase todos os pacientes acometidos pela insônia. E a gente tem alguns marcadores importantes aqui, e são esses marcadores que mostram, evidenciam que o insonte, né? Ele lida com um ciclo vicioso. E a pessoa entra em um processo de alimentar a sua doença, seu transtorno. Por exemplo, maus hábitos ao dormir são identificados na maioria dos pacientes com insônia. O horário irregular para dormir e para acordar, horários irregulares do sono, é bastante observado. Assim como também aquele medo que eu já falei, aquela condição aversiva criada pela frustração, também é percebida na maioria dos pacientes. Isso contribui para um círculo vicioso. O que é isso? É você estar doente e você alimentar com seus comportamentos para que esse problema se perpetue e para que ele se agrave. Então a gente tem esse risco, né? Esses fatores que nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre alguns deles e como que você pode lidar com eles. A insônia, gente, não é ausência de sono. Aliás, as pessoas que têm insônia, elas se frustram justamente porque elas estão com sono e com vontade de dormir. Estudos têm observado que a insônia é um estado em que o sistema do sono e a excitação estão simultaneamente ativos, ou seja, o corpo está se preparando para relaxar, enquanto o corpo está se preparando para trabalhar. É mais ou menos algo do tipo. Então, alguns estudos têm sugerido essa possibilidade, esse estado de desequilíbrio. E o nosso objetivo, aliás, o nosso tratamento, ele é interessante porque a gente busca justamente essa homeostase, esse equilíbrio que falta que falta nos pacientes, né, que nós atendemos. Uma das coisas que também deve ser observada é em relação aos pensamentos, a atividade de pensar. E aí vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quantos aqui, quando vão deitar, ruminam pensamentos? Quem gosta de ruminar pensamentos? Ah, Ivan, eu gosto. Eu gosto de deitar e ficar pensando em tudo que eu fiz no dia. Eu tinha um paciente que ele fazia um checklist do dia, isso mentalmente, e fazia uma revisão de tudo aquilo que havia feito no dia. E é interessante porque a ideia era sempre revisar e encontrar erros e sofrer com os erros que havia cometido. Então a pessoa fazia uma revisão de todo o dia, ruminava aquilo e sofria e até se agredia
com esses pensamentos negativos, principalmente, de ter feito alguma coisa errada, se repreendia por ter errado, cometido algum erro. E isso era presente, era um ritual antes do sono. Deitava-se, encostava a cabeça no travesseiro e ficava ruminando ali é, os, o seu dia. Então, isso pode acontecer. Busca de soluções de problemas, ruminação, preocupação, tudo isso gera uma sobrecarga de pensamentos, leva a uma excitação que atrapalha o processo de relaxamento. A gente não consegue relaxar e dormir. É preciso alcançar o relaxamento. Há uma série de modificações que ocorrem. A gente pode falar isso em outros vídeos. Desde temperatura da pele, a atividade cardiorrespiratória, ao nível de atividade cerebral, a gente tem alterações metabólicas e que podem ser atrapalhadas ou atrasadas por causa desses condicionamentos. Ivan, como é que ocorrem esses condicionamentos? O condicionamento é a formação de um hábito, um comportamento automático em um contexto específico que é repetido por um período. Vamos fazer a seguinte reflexão. Imagine o seguinte: hoje você vai ao se deitar, você resolve levar seu celular e verificar os e-mails do dia, os e-mails do trabalho. Então, você se deita e verifica os e-mails. Você faz isso hoje. Amanhã, você faz a mesma coisa. Por quê? Porque no dia anterior, você respondeu um e-mail importante. E esse e-mail importante, ele deveria ter sido respondido naquele dia e quase que você não respondeu, porque você havia esquecido. E esse momento, esse ritual de fazer esse checklist, resolveu uma situação para você. Então você agora começa a repetir. Então no dia seguinte você faz o mesmo, na semana seguinte você continua. Quando você percebe, você tem um hábito. Veja bem, você tinha até um tempo, um condicionamento de ir para o quarto e dormir, deitar-se e dormir. Agora você tem um outro hábito adicionado, que é o de verificar os e-mails. E isso atrapalha teu sono. Por quê? Você está levando o trabalho, você está levando preocupação e você está estimulando, né? Está se estimulando, enquanto você deveria estar relaxando. Então, esse tipo de coisa acontece. E nós sempre conversamos com os pacientes sobre isso. Olha, você precisa repensar. Vamos observar aqui como é que é a tua rotina, quais são os teus hábitos e tal. E a gente consegue encontrar muita coisa. Só a partir desse tipo de intervenção a gente consegue resolver muita coisa. Então é o seguinte: nós temos o condicionamento, o estímulo, quarto, noite, o cansaço, porque isso aí não é falta de sono. E você está adicionando todos os dias novos estímulos: leitura, pensar, TV, comer, celular, redes sociais. E a sua resposta acaba sendo algo indesejado, que é ficar em vigília, acordado, né? E aí a gente tem um ciclo de perpetuação da insônia por causa de um condicionamento. É algo comportamental. É algo que é adquirido, aprendido. Ivan, você quer dizer então que a insônia ela é aprendida? Sim. Muito daquilo que nós tratamos sobre insônia é aprendido. Muito. Muito do que a gente trabalha com insônia são comportamentos aprendidos, são hábitos construídos durante uma vida e a gente precisa resolver. Muito disso é construído ali no período da adolescência, ali até os primeiros anos da juventude, quando nós temos muita energia, quando a gente é irresponsável, né? Quando a gente começa a sentir os efeitos dos 35 anos, dos 40 anos, e aí a gente precisa rever algumas coisas. Bom, ficou claro aí? Beleza. Falamos de condicionamento. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre chances de dormir. Como assim chances de dormir? Quanto mais atividades, a ideia é o seguinte: quanto mais atividades você realiza dentro do ambiente de dormir, no quarto,
quanto mais atividades você resolve no ambiente e no horário de dormir, menos chances você tem de dormir. É o que está posto aqui no quadro. Ó, um bom controle de estímulos é um controle que reduz ao máximo as chances de não dormir. Por exemplo, quando eu uso meu quarto somente para dormir, na hora de dormir, eu tenho uma chance maior de sono, certo? E aí, quando você tem relações sexuais, que é um indutor natural do sono, pode favorecer a qualidade do teu sono, você tem uma chance maior de dormir. Agora, quando você adiciona outros estímulos, que é o que todo mundo faz, a gente adiciona comida no local de dormir, na hora de dormir. Então a gente. Eu costumava dormir 9 horas. Eu vou pro quarto, eu como chocolate, eu como amendoim, eu como pipoca, eu como biscoito. Eu leio na cama, eu gosto de ver jornal, eu gosto de assistir TV, assistir um episódio de uma série, eu gosto de ficar até um pouquinho mais tarde. Você está programando o teu cérebro para não dormir. Eu faço atividade sexual, continuo dormindo, eu começo agora a trabalhar na cama, né, a levar o meu notebookzinho ali, é bem mais confortável, começo a levar minhas preocupações para a cama. Lembra daquele ritual que nós exemplificamos anteriormente? São vários estímulos. Quanto mais estímulos eu coloco no quarto e na hora de dormir, menos chances de dormir eu tenho. E a partir desse pressuposto, que muitas estratégias para o tratamento da insônia, elas são desenvolvidas. E entender isso aqui é muito importante e é de fundamental importância para as pessoas começarem a modificar seus comportamentos e terem melhores resultados, né? Isso aqui foi retirado lá do livro Princípios da Prática da Medicina do Sono. É um bom material. Lembrando aí que as fontes, os estudos, as referências eu vou deixar na descrição desse vídeo, beleza? Para vocês conseguirem consultar. Tem muito material em inglês. Sobre sono a gente encontra muita coisa em inglês, né? Mas eu vou deixar aí para vocês consultarem, ok? Bom, Ivan, tratamentos. O que a gente pode. O que a gente tem de opção de tratamentos? Então, nós vimos aqui. Primeiro, vimos que a insônia é uma doença, é um transtorno que ela implica em prejuízos significativos na vida de uma pessoa. Então, ela pode sofrer desde aumento de riscos de acidentes no trabalho, a afastamento dos grupos sociais, a prejuízos acadêmicos, prejuízos profissionais e tal. Então nós vemos que existe um problema, que é complexo, como eu apresentei. O diagnóstico ele é complexo, existem muitas coisas que devem ser consideradas e não é para você sair fazendo diagnóstico aí de Instagram, de pesquisa no Google, ou até mesmo no meu vídeo aqui, tá? Não é a nossa intenção. Falamos sobre isso e agora vamos falar sobre tratamentos. Ivan, quais são as possibilidades de tratamentos? Eu separei aqui algumas propostas de tratamentos, algumas mais comuns, outras não, algumas mais usuais e outras não, e eu vou apresentar aqui algumas problemáticas dos que eu considero aqui as possibilidades de tratamento e intervenção mais problemáticas, beleza? Então vamos lá. Ao final aqui eu vou trazer uma metodologia que vai te ajudar a lidar com esse problema da insônia, certo? Bom, um grupo de medicamentos que é bastante utilizado no tratamento de transtornos mentais são os antipsicóticos. Os antipsicóticos, eu não encontro muitas pessoas que fazem uso de antipsicóticos para tratar a insônia, né? É comum a gente ver paciente que faz tratamento
para outro transtorno, mas que tem como comorbidade a insônia. Muitas vezes até se beneficia de determinados efeitos desses medicamentos, certo? Agora é o seguinte, existe uma certeza muito baixa em torno da falta de evidências de que os antipsicóticos sejam eficazes no tratamento da insônia. Isso aqui está na literatura científica, onde apresenta o seguinte: existe uma magnitude dos benefícios da prescrição em termos de cognição, estado psicomotor, reduções dos efeitos adversos dos ansiolíticos ou mortalidade, eles não são claros. Esse é um problema. A gente não tem compreensão sobre como que esses medicamentos eles afetam esses pacientes que estão fazendo o uso desses medicamentos, certo? E eles podem causar uma série de prejuízos, como perda de peso, pode precipitar ou piorar a diabetes, né? É um perigo, um risco para idosos, né? Que podem sofrer maior risco de fraturas, de quedas. Então não é um tipo de remédio que é tão interessante. A gente não vê na literatura a recomendação para uso dela, principalmente para insônia. O movimento de desprescrição no Canadá, só tem um projeto interessante lá. Vou até ver aqui se eu acho aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês aqui. Ó. Prescrição aqui.org, né? E aqui a gente tem esse material aqui. Eles produzem muitos materiais, fazem análise de vários estudos e eles produzem muita coisa boa em relação à análise de medicamentos. Isso aqui é bom até, inclusive, para profissionais que trabalham. Todos os profissionais que trabalham na área da saúde podem olhar um pouquinho desse movimento aqui de desprescrição, tá? Tem muito material, muitos recursos interessantes, estudos interessantes, e com base na falta de evidência da eficácia dos antipsicóticos no tratamento da insônia e também do potencial dos danos, né, os estudos têm indicado pela não recomendação do uso de antipsicóticos, inclusive o que é observado aqui nos estudos publicados aqui na revista de desprescrição aqui. Bom, vamos avançar aqui. Depois vocês podem consultar o site. Benzodiazepínicos também não é diferente, né? Os benzodiazepínicos eles são utilizados para tratamento de ansiedade, né? São utilizados como uma forma terapêutica adjuvante da depressão, da esquizofrenia, e também podem ser utilizados para tratar a insônia. Agora a gente sabe que eles produzem efeitos secundários, sonolência, entorpecimento, redução do estado de vigília, confusão, fadiga, dor de cabeça. E eu recebo muitas pessoas no consultório que falam o seguinte: poxa, Ivan, eu achava que com o medicamento ia resolver. Eu comecei a fazer o uso de tal medicamento e até nos primeiros dias melhorou bastante. Com o passar das semanas, perdeu o efeito, eu tive que aumentar a dose, eu comecei a sentir alguns efeitos, tontura, tem gente que sente problemas gastrointestinais, perda de libido. E esse é um relato de muitas pessoas que vão aos consultórios com a queixa da insônia e ficam ali limitadas somente a medicamentos. Gente, eu não estou falando aqui de prescrição ou que deve ser feito, então não é a ideia aqui. A ideia é mostrar que a gente tem estudos já que já mostram que determinados medicamentos não são interessantes, que a gente precisa rever, né? O uso deles para o tratamento da insônia em específico. Os fármacos têm o seu valor, têm sua importância, mas a ideia aqui é mostrar que, pelo menos, não deve ser a primeira opção, tá? A maioria dos casos não deve ser a primeira opção. O uso prolongado de benzodiazepínicos, como a zopiclona ela é bem conhecida. Ela é comum, né, em idosos e adultos, mas a gente tem um risco de dependência. Tem um estudo, já disse aí que os estudos vou deixar
na descrição. Os indivíduos que tinham insônia e estavam tomando os benzodiazepínicos tiveram 5 vezes mais risco de desenvolver depressão e 3 vezes mais risco de desenvolver um transtorno de ansiedade comparado com indivíduos que não faziam uso de benzodiazepínicos. Então a gente está vendo aqui algumas questões relacionadas a medicamento. Medicamentos não são a solução para os seus problemas, tá? Os fármacos, a intervenção farmacológica, ela é útil, ela tem o seu valor, tem a sua importância, mas não é essa solução fácil que a gente imagina, né? As pessoas aí acham que a solução ela é fácil, mas não é. Depressão e transtorno de ansiedade são prevalentes em pessoas com insônia que usam benzodiazepínicos. Interromper ou reduzir um medicamento com propriedades ansiolíticas pode desmascarar um transtorno de ansiedade previamente não diagnosticado, que é comum. Então, às vezes você está com aquela queixa, começa a utilizar, e tem pessoas aí que têm 3 anos lidando com a insônia, ou com algum outro transtorno, está tomando um benzodiazepínico, e às vezes tem um quadro de ansiedade não tratado, né? Às vezes tem uma fobia que não foi tratada, a pessoa não passou por nenhum processo de psicoeducação, de treinamento, ela nem sabe que tem. E ela está fazendo o uso de um medicamento que está ali mascarando aquele problema. Então isso acontece, é um problema. Agora vamos falar sobre soluções. Soluções para o tratamento da insônia, sem todos esses riscos, esses problemas, né? Pelo menos uma primeira possibilidade, antes de considerar essas outras, pelo menos uma possibilidade. O sono insatisfatório aumenta a ansiedade relacionada ao sono. Já vimos isso, né? Agrava a hiperexcitação. Através de repetidas experiências de noite sem dormir, pacientes ficam o quê? Mais preocupados com bom sono. Quanto mais preocupado com bom sono, mais ansioso você fica e menos você dorme. Loucura, né? Isso acontece demais. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental para insônia TCCI, tem sido um tratamento não farmacológico eficaz para a insônia. São vários os estudos. Tem estudo que faz análise, intervenção da terapia cognitivo-comportamental com outras intervenções não farmacológicas, com intervenções farmacológicas, e os resultados são sempre a terapia ela é eficaz, a redução de tempo de cama, a melhor qualidade relatada pelos pacientes, a diminuições dos níveis de ansiedade. Então a gente obtém esses resultados. Tanto em análise da intervenção TCC com o uso de fármacos, como os dois juntos, né, a gente tem essas possibilidades. Então, assim, ainda que haja a prescrição médica, que o médico psiquiatra considere que a pessoa precisa do medicamento, é interessante a intervenção com esse tipo de terapia. E você vai entender o porquê, tá? Avançando, é um tratamento baseado em evidências, obviamente, e é uma abordagem de primeira linha. Deve ser considerado como a primeira opção de tratamento. Antes de tomar qualquer remedinho, né? Antes de buscar opções farmacológicas, outros tratamentos, devemos considerar essa abordagem com carinho quando falamos de tratamento da insônia. Beleza? Então, essas são as recomendações. Alguns estudos colocam 70%, 80% dos pacientes se beneficiam dessa abordagem que não é farmacológica. É um número alto quando falamos de intervenção na área da saúde mental, né? Tratamento de saúde mental. A TCC também é interessante porque ela ajuda no tratamento da ansiedade e depressão. Então, você pode estar sofrendo com ansiedade por causa da depressão, ou por causa da insônia, ou você pode tratar a insônia porque você está com insônia por causa de ansiedade, ou o contrário. E ela é eficaz porque a gente tem muito repertório. Essa modalidade, essa terapia, ela é eficaz porque ela oferece várias possibilidades para esses transtornos. Ansiedade, depressão. Tá aí a importância de considerar. Os benefícios esperados: redução de ansiedade, relaxamento, por quê? É treinamento de técnica de respiração, é resolução de problemas, é reorganização das ideias, é uma reestruturação
da forma de pensar que gera ansiedade. É um planejamento que vai ajudar a fazer um controle melhor do sono, de adoção de atividades que vão favorecer o sono. Então, assim, quem faz esse tratamento conhece sobre insônia, conhece sobre o transtorno, vai aprender a conhecer o seu corpo, como que funciona a sua cabeça, como que você pensa e mais. Vai ajudar você a desenvolver estratégias. Então, muitos dos meus pacientes, eles mesmos desenvolvem suas estratégias a partir do autoconhecimento produzido na terapia. Então, muito do meu trabalho é perguntar, é questionar, e muitas vezes a própria pessoa ela desenvolve estratégias para lidar com os problemas que ela mesma identifica. Redução da sonolência diurna, né? Então, a gente espera isso quando iniciamos um protocolo de tratamento com a TCC. E aumento da qualidade do sono, essa percepção da qualidade do sono. Tá? A TCC é composta por uma gama de diferentes procedimentos e técnicas e tem a finalidade de diminuir ou modificar as variáveis. Lembra que eu falei que existem fatores que perpetuam um ciclo vicioso de insônia? Então, a gente irá investigar e entender, compreender cada um dos hábitos, das condições que favorecem ou desfavorecem o sono. E a gente elimina ou modifica, né? Bom, trouxe aqui duas estratégias que são bem utilizadas, né, no tratamento da insônia. É a conhecida higiene do sono. A higiene do sono são estratégias voltadas para uma condição ou a promoção de uma condição de melhora do sono. Sob 3 pontos. Primeiro, horário, ambiente e as atividades que antecedem o sono. Ivan, eu posso fazer a minha higiene do sono? Pode. Inclusive no canal eu tenho um vídeo explicando como se fazer a higiene do sono. Mas a gente pode fazer aqui, para vocês entenderem, é uma coisa simples, tá? Como é que a gente faz a higiene do sono? Deixa eu ver aqui. Abrir aqui um documento aqui. Bom, ver se vocês conseguem ver aqui. Vamos lá. Higiene do sono. Como que eu posso fazer minha higiene do sono? A higiene do sono, como vimos, ela vai partir do horário. O que mais? Do fatores antecedentes ao sono. E das condições. Opa. Tá marcado aqui, né? E das condições. Beleza? Como que a gente faz uma higiene do sono? Na verdade, o que é, Ivan, a higiene do sono? Higiene do sono é uma limpeza. É uma limpeza. Tudo aquilo que for ruim para o teu sono, nós vamos remover. Limpeza do que é ruim para o sono. Beleza? Horário. Horários. O que é ruim para o nosso sono? Desorganização. Falta de horário. Vou colocar falta de não, né? Vamos colocar horário incerto para despertar e adormecer. Tem gente que não tem hora para dormir. É, desconhecimento do ciclo claro e escuro, né? Com horários aí. Desorganização, falta de uma agenda. São problemas aqui. Tudo isso aqui é lixo. Lixo. Desorganização, falta de horário, desconhecimento do ciclo claro e escuro, falta de uma agenda, são lixo. É lixo. Isso aqui é lixo. Certo? Então a gente faz essa observação. Primeiro, do que é ruim. Antecede o sono. O que mais é ruim? Abuso de drogas, abuso de
álcool, abuso de eletrônicos, celular no quarto, trabalhar no quarto, comer no quarto. O que mais? Comer no quarto, trabalhar no quarto. É... Bom, acho que aqui já tá bom, senão vai ficar muito grande aqui o exercício. Condições. Temperatura alta, o quarto quente demais, cama ruim, quarto, falta de. Deixa eu ver aqui. Temperatura alta, cama ruim, condições. Que mais condições que podem prejudicar o sono? Temperatura alta, cama ruim. Agora não vem nada na minha cabeça. Tá, vamos lá. Daqui a pouco eu lembro de mais coisas. Aqui são os. É o lixo. É aquilo que atrapalha teu sono. Quando nós fazemos higiene do sono, a gente precisa lidar com isso. Ou a gente elimina, ou a gente modifica. O que eu faço com a desorganização, com o horário incerto, o desconhecimento do ciclo claro escuro? Isso aqui você vai aprender com a psicoeducação. Você vai entender o seguinte: nós normalmente funcionamos de acordo com o ciclo de luminosidade do Sol. Então, o amanhecer do Sol, claro, a gente tende a despertar, o anoitecer, o escuro, a gente tende a relaxar e a dormir. A gente desrespeita esse ciclo aqui, principalmente nós que moramos aí na cidade, nas grandes cidades e trabalhamos longe de casa. Muitas vezes temos horários ao contrário, né? Dormimos no período do dia e trabalhamos à noite. Isso pode acontecer, né? Bom, para esse problema aqui, o que a gente pode fazer? Isso aqui é a gente fazer higiene do sono, tá? Então a gente pode, ó, construir uma agenda, definir horário certo para dormir todos os dias, horário próprio para dormir e despertar, tá? Isso aqui é importante, inclusive, para fazer um exercício, principalmente para as pessoas que ficam rolando na cama. É preciso ter um horário, tá? Próprio para dormir e despertar, um horário para se alimentar, tá? Então é uma questão, um problema, um lixo o horário. A gente resolve esse problema. Antecedentes ao sono, coisas que a gente faz no dia que a gente deve se atentar. Então a gente precisa eliminar isso aqui, ó. Ó, diminuir o consumo de bebidas, abuso de eletrônicos, definir horários para utilizar a rede social, trabalho no quarto nunca mais, a gente vai definir um horário para trabalhar, comer no quarto nunca mais. É, muitas vezes é preciso fazer uma reeducação alimentar, então buscar um nutricionista. Muitas pessoas não praticam atividade física, então fazer atividade física, escolher um horário certo. Existe um horário mais próprio para a gente fazer determinadas atividades que a gente pode fazer que vão facilitar o adormecer, certo? Condições do quarto, né, a temperatura alta, verificar possibilidade de uso de ventilador, né, de um ar-condicionado. Isso aqui são questões que a gente deve se preocupar quando falamos de controle de temperatura, observar a qualidade do colchão, né? Qual foi a última vez que tu trocou teu colchão, trocou a roupa da tua cama, teu quarto tá limpo, desorganizado, limpar o quarto. Tem gente que tem um quarto sujo, gente do céu. Tem que ensinar o paciente, olha, você precisa limpar seu quarto cheio de mofo, retirar mofo. A gente tem que ensinar, gente. Muitas vezes o trabalho do psicólogo é esse aqui: retirar mofo, retirar sujeira. Vamos dar uma limpada, transformar um quarto mais clean, fazer uma repintura, retirar objetos. Tem gente que deixa lá caixa de pizza, deixa é, tralha de escritório, não tem espaço dividido. Transformar o quarto num ambiente próprio para dormir. A gente tem recursos. A gente pode fazer uma aula para ensinar vocês a construir um quarto mais propícios para o adormecer. Então, aqui, quando falamos de higiene do sono, nós estamos falando aqui de criar condições para
uma rotina diária que vai favorecer o sono, respeito ao horário, de alimentação saudável, de prática de atividade física, de uso, de readequação, de recondicionamento do uso do quarto, essas coisas. Controle de estímulos baseia-se no fato de que a insônia é resultante de um processo condicional mal adaptativo, como vimos anteriormente, em relação ao ato de ir para a cama e o ambiente dormir. Lembra que a gente viu a questão dos estímulos? Quanto mais estímulos eu coloco no quarto, menos chance eu tenho de dormir. Então a gente faz um checklist, observa, poxa, isso aqui que eu estou fazendo, será que é bom para o meu sono? Então fazemos esse controle de estímulos, é uma intervenção interessante. Vamos lá, prática. Vamos fazer uma atividade prática? Pega aí seu bloco de notas, ou um papel, beleza? Nós vamos fazer uma atividade prática. Esse aqui é um recurso que eu mesmo utilizo na terapia, tá? Quem nunca fez terapia com psicólogo acha que é uma coisa complicada e tal, mas aqui é um exercício, tá? Que a gente pode fazer com o paciente para resolver qualquer problema. Vocês vão entender. Pega aí um bloco de notas, uma caneta para vocês escreverem. Essa parte aqui você pode pausar o vídeo, beleza? Eu vou falar quando você pode pausar. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai escrever, beleza? Se você quiser ter mais atenção, aí você pode pausar logo depois da pergunta. Primeira pergunta: quais são os seus hábitos antes de dormir? Tenta fazer uma lista de tudo que você faz antes de dormir. Qual é o teu ritual antes de dormir? Que horas que você se alimenta? O que que você come? O que que você bebe? Tudo aquilo que você faz. O que que você tem no seu quarto? O que que você faz antes de dormir? Beleza? Escreve aí. Pausa o vídeo, a gente volta. Bom, já escreveu? Vamos lá. Agora analise cada um desses hábitos e me diga se eles favorecem o teu sono. Por exemplo, uma vez eu fiz esse exercício com um paciente e ele falou o seguinte: eu durante o dia eu bebo pouca água, porque eu não gosto de ir no banheiro no trabalho. Eu perco tempo, questão de produtividade e tal, é ruim, é longe, distante. E aí agora eu estou bebendo mais água à noite. E essa pessoa estava sofrendo com despertares à noite para ir ao banheiro. E aí, quando eu fiz essas perguntas, essa pessoa colocou: olha, eu bebo bastante água antes de dormir. E aí nós fizemos uma intervenção e fizemos um teste. E aí eu considerei: bom, você acha que isso aí está favorecendo o teu sono? Vamos ver. E aí nós fizemos um teste. Fica essa semana aí, tenta mudar. Vamos tentar beber menos água durante o dia. Aliás, beber mais água durante o dia. E à noite você reduz o consumo de líquido, beleza? Falei, tá, vamos tentar. Gente, tratamento é assim, tá? A gente testa. Nem tudo que serve para um serve para o outro. A gente fez um teste. E aí ele fez, tá, voltou, falou, poxa, eu tô dormindo melhor. Não tô mais despertando por causa desse problema relacionado ao excesso de líquido à noite. Eu falei, poxa, resolvemos um problema. Então isso acontece. O exercício é para isso. Quanto tempo você geralmente passa na cama tentando dormir? Pausa o vídeo e escreve aí. Esse tempo é consistente todas as noites? Você passa a mesma quantidade de tempo na cama tentando dormir todas as noites? Isso aqui é interessante porque a gente pode aplicar uma técnica. Até adianta aqui. Tem um vídeo aí explicando como fazer. Mas se você vai para a cama e não comete nenhum dos erros, como ficar assistindo TV, essas outras coisas, mas você vai lá, vai para dormir. Tá com sono, vai dormir. 15 minutos, não dormiu, tolerância, zero, sai do quarto. Vai para outro ambiente. Vai para a sala, vai ler um livro, vai meditar, vai fazer técnica de respiração, vai assistir alguma coisa, sei lá. Voltou o sono novamente, vai para a cama, beleza? E aí a gente recomenda, faça isso até você conseguir dormir. Algumas pessoas vão dormir 2 horas na noite, mas faz parte do processo de tratamento. Por isso que é importante não fazer sozinho, porque a gente tem outras questões que a gente precisa dar apoio, tem a questão da ansiedade e tal, né? São questões que a gente deve pontuar. Quais pensamentos você tem quando está deitado na cama e não consegue dormir? Pausa esse vídeo aqui e escreve, que eu sei que é muita coisa.
Você pensa no que poderia ter feito quando era mais jovem? Você pensa que poderia ter marcado uma questão, você sabia que era e deveria não ter mudado no gabarito? Você pensa que você é burro, que você é feio, que você é desprezível? Você pensa nas preocupações do dia seguinte? O que mais? O que te preocupa? Eu sei, gente. A maioria de nós sofre com os pensamentos na hora de deitar-se. Isso é construído, hábito. A gente deita na cama, fica ali, remoendo, remoendo, e como a gente não corta isso, que é de levantar, não, de não ter tolerância, levantar para cortar esse condicionamento, a gente acaba aprendendo a ficar horas e horas na cama. A gente condiciona esse comportamento. Então, talvez muitos de vocês sofram com os pensamentos intrusivos na hora de deitar, né? Que tipos de pensamentos mais realistas e equilibrados poderiam substituir os pensamentos negativos associados ao sono? Ah, eu não vou conseguir dormir nunca mais. Ah, eu não durmo porque eu não mereço. Isso acontece. Então escreva aí os pensamentos que você pensa e agora faça um julgamento sobre eles. Dá uma pausa aí. Bom, pensou, refletiu, analisou? Esses pensamentos eles são realistas? Ah, que você nunca mais vai dormir. Será que isso é fato? É possível você ficar sem dormir? Não sei. Uma hora você vai conseguir dormir. Fazemos análise dos pensamentos. Isso aqui serve para outras coisas, tá? Tem muita gente que fica pensando assim, poxa, eu sou tão feio, sou tão desagradável, ninguém gosta de mim. E às vezes, não é verdade, você nem testou isso. Nem viu a possibilidade de aquilo ser mentira, né? De ser um exagero, muitas vezes. E a terapia é interessante porque a gente faz isso. O psicólogo tem esse papel importante, porque nós trabalhamos muito com perguntas, a gente questiona, a gente incomoda o paciente mesmo para que ele possa, poxa, realmente isso aqui faz sentido. É aí que a gente ganha muitas conquistas aí dentro do consultório. Bom, encerramos aqui, tá o meu contato. Se ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo e-mail. O meu site também, o blog, tá lá. Vários textos interessantes sobre a insônia. A gente vai continuar produzindo mais materiais, né? Uma novidade aqui. Sobre as referências, você pode encontrar na descrição desse vídeo, beleza? Foi um prazer gravar essa aula para você. Espero que você tenha aí novas perspectivas aí para o tratamento da insônia. Eu espero que você melhore esse problema aí que atinge, né? Infelizmente, tantas pessoas. Nos vejo nos veremos, né, em uma próxima, tá bom? Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um abraço.